Olá, eu sou o professor Rosildo. No Papo Legal de hoje a gente vai comentar um incidente de desconsideração da pessoa jurídica que se encontra normatizado no artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil. Para os senhores que são da área trabalhista, isso é muito importante porque a lei da reforma trabalhista normatizou a desconsideração, inclusive dizendo lá que se aplica no processo de trabalho as hipóteses previstas do artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil, ou seja, os mesmos regramentos da desconsideração do incidente da pessoa jurídica no processo civil se aplica o processo de trabalho, inclusive criando algumas celeumas a respeito dessa aplicabilidade no processo laboral, ok? A extensão desse dispositivo ao processo de trabalho não se dá através da Instrução Normativa 39 de 2016, que é a instrução que diz quais os dispositivos do CPC, sem prejuízo de outros, que se aplicam ao processo laboral. Infelizmente, agora lá se aplica por força da própria lei reformista, que, como diz literalmente, aplica-se o processo de trabalho, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica constante, do artigo 133 a 137. Então vamos verificar, linhas gerais, como que se procede essa desconsideração da pessoa jurídica no processo civil e depois fazermos breves analogias com o processo laboral. A primeira modificação é que nós trouxemos a desconsideração da pessoa jurídica para o título de intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros não contemplava essa hipótese no Código de 73. Hoje está lá inserido no título da intervenção de terceiros. Professor, o que modificou a respeito desta intervenção? Ora, no passado, no Código 73, na leitura do Código 73, a desconsideração da pessoa jurídica ocorria na fase de execução. Os senhores lembram? Ajuizávamos a ação contra uma empresa, ganhávamos, na hora de executar a empresa não tinha patrimônio, aplicando-se a desconsideração, podíamos penhorar o patrimônio dos próprios sócios, para nós, diferente do processo laboral, adotando a teoria maior ou teoria subjetiva. É aquela teoria onde nós temos que mostrar que os sócios agiram com uma das hipóteses constantes no artigo 50 do Código Civil, no artigo 28 do CDC, no artigo 134 ou 135 do Código Tributário Nacional. Resumindo tudo que lá está escrito, quando alguma ilicitude, via de regra, tenha ocorrido nos negócios daquela empresa, ou em outras linhas, quando os empresários usam a pessoa jurídica como mecanismo de fraude. Caso constante, ontem acabei de distribuir um incidente de desconsideração da pessoa jurídica, é da empresa que tem dívidas, o empresário, caso real, que ontem eu distribuí, o empresário fecha a empresa, dá baixa voluntariamente, sem pagar os créditos que deixou na praça, abre uma outra empresa, com outro CNPJ, com outro nome e continua atuando. O que ele fez? Auferiu o lucro da sociedade o tempo inteiro auferiu lucros e os prejuízos deixou para os consumidores. Abriu uma outra empresa, está lá no estado baiano trabalhando. Estou pedindo a desconsideração para pedir o patrimônio. Mas só pôde fazer isto hoje na fase de execução, porque na época que tramitava esta ação, o Código de Processo Civil não previa a desconsideração em outra fase. O que mudamos aqui? A desconsideração da pessoa jurídica pode ser feita hoje em qualquer momento processual. Pode ser pedido juntamente com a inicial, pode ser pedido após a inicial, pode ser pedido em grau recursal, pode ser pedido como sempre pôde na execução. Hoje, em qualquer momento processual, você pode pedir a desconsideração. Veja a leitura e a dicção do artigo 133 do Código de Processo Civil, que diz: o incidente de consideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público quando lhe couber. E o 134 é que nos interessa, diz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento,
vírgula, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título executivo extrajudicial. E lá diz lá que pode ser instaurado até em grau recursal. Então, o 3.4 diz que em toda a fase, acabou o processo de conhecimento, entrei em cumprimento de sentença, posso pedir a desconsideração? Posso. Isto é o lado bom do novo CPC. Qual é o lado ruim? O lado ruim é que hoje, como eu tenho que fazer esse pedido, se não for na inicial, através de incidente de desconsideração, uma vez apresentado esse incidente, suspende-se o processo principal. Porque esses sócios não serão intimados, esses sócios serão citados para defender-se. Esta petição de desconsideração não pode ser uma simples petição, aspas, avulsa. Terá que ser uma petição quase que nos moldes de uma petição inicial. Claro que não tem valor da causa, que não é ação. Paga-se custas processuais, paga-se taxa judiciária, geralmente a taxa judiciária é mínima, porque você não tem valor da causa, para cobrar os 12% sobre o valor da causa, que assim se faz no processo civil. Mas esses sócios são citados, você tem que narrar os fatos e os fundamentos jurídicos, a qual eu pretendo desconsiderar a pessoa jurídica trazendo os sócios para a polaridade passiva. E isso vai suspender por completo o processo. Você pode estar do outro lado da tela me perguntando, mas professor, onde isso está inserido no Código de Processo Civil? Onde está escrito que se suspende o processo principal? Se eu estiver pedindo a desconsideração da execução, paralisa a execução. Isso está inserido no artigo 135 do Código de Processo Civil, que lhe diz o seguinte: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, como é que é o finalzinho da sua petição? Requerer a citação dos sócios para que ele integre a polaridade passiva lá no processo de execução, no processo de conhecimento, de acordo com o momento que você pediu a desconsideração. E aí continua 135. Diz lá, a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor, tem que informar, para quê? Para que os sócios constem na distribuição, porque uma vez desconsiderada, os sócios integrarão a polaridade passiva e serão executados aos réus, caminhando juntamente com a empresa. E aí, diz lá que eu tenho que ser citado. Bom, e qual a importância disso? Sendo citado, dando as razões por que entende que não deve se considerar, o juiz, através de uma decisão interlocutória, imaginemos, acolhe a sua desconsideração. Acolhida a desconsideração, qual a importância? Toda vez que o sócio, após o acolhimento, dissipar o seu patrimônio, será considerado fraude à execução, à luz do artigo 137 do Código de Processo Civil, que diz literalmente: acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou alienação dos bens, havido em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente. Veja, isso é muito importante, porque você já traz o sócio para a polaridade passiva e uma vez esses sócios integrando a polaridade passiva, após a colhida da desconsideração, eles caminham junto com a empresa. Então, a dificuldade é que suspende o processo principal, onde tramita a execução ou conhecimento, se for feito de incidente, cita-se os sócios para que eles se defendam e depois vem uma decisão interlocutória. Em acolhendo, como disse aos senhores, os sócios passam a prosseguir, o processo deixa de estar suspenso e prossegue. Professor, no processo civil, em linhas gerais, é isso. Quais as consequências para o processo laboral? A consequência é que a CLT disse na reforma trabalhista, Lei 13.467, 2017, disse que se aplica a todos os dispositivos do CPC ao processo laboral. E aí, modificou-se toda a dinâmica da desconsideração no processo laboral. Hoje, os juízes do trabalho, aplicando a reforma trabalhista, o que é que eles têm que fazer?
Quando você pede de forma incidente a desconsideração, com aquela petição avulsa que nós fazíamos, eles despacham venha pelas vias próprias. As vias próprias são as vias do CPC. Tu tem que requerer a citação dos sócios. O juiz vai determinar a suspensão da execução. Os sócios serão ouvidos, você tem que trazer causa de pedir. Claro que para vocês é mais simples a causa de pedido da desconsideração, já que a Justiça do Trabalho adota a teoria menor para desconstituir a personalidade jurídica. Para o juiz laboral, pouco importa se agiu com culpa ou não. O juiz laboral não discute o caráter subjetivo, ele entende que se a empresa não tem patrimônio para pagar os créditos trabalhistas, em sendo que a empresa lucrou com o trabalho desse empregador durante anos, logo os empresários também, eles serão chamados a responder na execução. Demos para o Justiça do Trabalho um retrocesso. Antes não era assim. Antes, como é que o juiz fazia? O juiz, se desconsiderasse a pessoa jurídica, penhorava os bens do sócio e o sócio ia se defender em embargos de execução, já garantido o juízo. Hoje não se garante o juízo nem nada, não se desconsidera de imediato para toda execução, desvalorizando a grande celeridade no processo laboral, para depois que resolver o incidente, aí sim que continua. Ora, o que pode acontecer, professor? Quando esse sócio for intimado da desconsideração, ele dissipa o patrimônio dele. E aí, o que tu vai fazer? Quando o juiz desconsiderar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a pessoa jurídica, já não há mais patrimônio. Por isso, caros alunos, já lhe dou a dica. Tanto no processo civil quanto no processo de trabalho, se você achar que vai ocorrer essa possibilidade, toda desconsideração tem que vir acompanhada com uma medida cautelar, onde você requer o bloqueio do patrimônio dos sócios cautelarmente. Falando, excelência, a execução contra a empresa já não funcionou, que ela dissipou o patrimônio. Os próprios sócios manipularam e dissiparam o patrimônio. Se eles forem citados para desconsideração, eles vão num clique tirar o dinheiro da conta corrente particular, vão alienar seu patrimônio. Então, adote uma medida cautelar, bloqueie o patrimônio para viabilizar a alteração do sistema. Porque no passado, no processo laboral, como se fazia? O juiz desconsiderava, se ouvia a parte, bloqueava e depois ouvia embargos da execução. Não era isso? Agora não, tem que ouvir antes. Mas para que ele não dissipe o patrimônio, uma medida cautelar lá inserida no artigo 300 do Código de Processo Civil. Por fim, finalizando este papo legal, digo que há algumas resistências a alguns magistrados trabalhistas a aplicar a desconsideração da pessoa jurídica nos termos do Código de Processo Civil por uma questão até lógica. TRT 4, algum juiz lá adota essa tese. Qual é a fonte subsidiária imediata da execução trabalhista? Não é o CPC. É a Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal. Logo, a execução trabalhista teria como fonte imediata a Lei de Execução Fiscal e lá teria que ser feitos os regramentos da Lei de Execução Fiscal. E a Lei de Execução Fiscal não prevê este procedimento incidental da desconsideração da pessoa jurídica, com para suspensão do processo, com citação, para depois desconsiderar. Então, alguns juízes laborais entendem que deve-se primeiro beber na fonte da Lei de Execução Fiscal, e lá não se prever a hipótese de desconsideração da forma prevista no CPC. Claro que a lei ainda é muito nova, de novembro do ano passado, não chegou ainda o TST e nem o Supremo para discutir incondicionalidades, mas já informo os senhores que, não obstante, diga-se a CLT que aplica o CPC, há algumas resistências por alguns magistrados, óbvio que não são todos, entendendo que em execução trabalhista a fonte imediata é a Lei de Execução Fiscal e lá os regramentos que têm que ser aplicados. Embora haja divergência, não tenho dúvida que a Lei de Execução Fiscal, óbvio que ela é fonte imediata do processo laboral, sendo o CPC apenas fonte imediata, ou seja, quando houver lacuna na própria Lei de Execução Fiscal. Mas, em linhas gerais, resumindo, para eu já me despedir dos senhores, é isso, senhores.
Se requerer de forma incidental, paralisa o processo de execução, suspende-se, cita-se os sócios, eles contestam em 15 dias ou manifestam-se em 15 dias, e aí vem uma decisão interlocutória, indeferindo a desconsideração, aí sim que eles integram a polaridade passiva junto com os executados, para que eles não pratiquem atos atentatórios à dignidade da justiça. Ao ser citado dissipando o seu patrimônio, deve-se ir acompanhada essa medida, esse incidente, com uma medida cautelar para bloquear o patrimônio, principalmente nas contas correntes, se tiver dinheiro, para evitar a segunda ato atentatório, que geralmente a primeira houve com a pessoa jurídica. Se não tiver uma medida cautelar, muito provavelmente a segunda haverá com as pessoas físicas. Ou seja, quando ela integrar a polaridade passiva, todo o patrimônio já foi dissipado e sua execução será improdutiva. Finalizando, essas regras se aplicam pela CLT ao processo laboral, com algumas divergências sob o prisma de que o CPC não é fonte imediata de execução trabalhista, mas sim fonte imediata, logo deve se aplicar a Lei 6.830, que, como disse, não se aplica a esse instituto. Fechando isso, senhores, os convido para analisar em profundidade isso e também as aulas aqui ministradas ao TOGA, principalmente a aula de processo civil, onde no curso regular eu comento intervenção de terceiros e entre a intervenção de terceiro faço comentários item a item de cada dispositivo do CPC que trata de intervenção de terceiros e fazendo sempre uma simetria com o processo laboral para os senhores que serão juízes do trabalho. Até a próxima, fique com Deus e bons estudos!